Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou o Joab Romed, sou fotógrafo e estou aqui mais uma vez para compartilhar um pouquinho sobre fotografia analógica, digital. E nesse episódio nós vamos conversar um pouquinho sobre a importância da luz na fotografia. Nós sabemos que sem luz não se tem fotografia, né? Ela é primordial. Luz e sombra na fotografia são essenciais. Então nós estamos aqui agora nesse episódio para falar justamente disso, dessa importância da matéria-prima, de sabermos usá-la da melhor forma, né? Tem várias aplicações, dependendo da forma que eu utilizo, a fotografia vai ter uma cara, né? Vai ter um jeito. A escolha da luz, do jeito de ser uma luz dura, uma luz mais soft, uma luz mais aveludada, ou uma luz mais marcante, uma luz a pino, ou uma luz de softbox, de um dia nublado, ou de um spot, enfim, várias formas de iluminação, seja ela artificial ou não, vão definir as características visuais, estéticas de uma fotografia, e os rumos de um trabalho fotográfico na criação imagética. Isso é extremamente importante, é primordial. Também nós vamos abordar, focando hoje o nosso bate-papo em retratos. É um estilo fotográfico que eu amo fazer, é o que eu mais gosto de fazer, fazer retrato de pessoas, de locais, de paisagens, de natureza morta, de cidade, de arquitetura abandonada ou não. Então eu quero compartilhar com vocês um pouquinho do meu trabalho fotográfico na área de retratos. Também quero falar um pouco sobre fotografar pessoas, sobre a intimidade para fotografar pessoas, sobre como lidar, um pouquinho da minha experiência em relação a isso. Não é regra, mas são experiências de coisas que eu faço e tem funcionado e tem dado certo, e eu tenho alcançado um resultado estético desse estilo de fotografia que tem me agradado, né? Então eu quero compartilhar tudo isso com vocês. Nós temos, principalmente agora com as mídias sociais em alta, a gente tem um nicho não digo de mercado, mas pelo menos estético, muito de fotografia do fotógrafo da hora mágica, né? Tem muitas fotografias, um número assim, avassalador até, de fotografia daquela hora do início da manhã, do final da tarde, que tem uma característica mais amarelada, porque as partículas estão suspensas no ar, né, de poeira. Então no final da tarde, dependendo do dia, da época do ano também, as partículas suspensas formam ali uma cor muito bonita, mais alaranjada, mais avermelhada, um amarelo, fica lindo, né? Em paisagem ou mesmo arquitetura, dependendo, fica muito bonito. Então você tem uma avalanche de imagens nesse contexto, mas a luz, em geral, ela vai muito além desta aplicação ou dessa coisa que está mais na moda, mais em voga nesse momento. A característica da luz, ela define um estilo fotográfico, uma marca fotográfica, um registro de um fotógrafo. Quando um fotógrafo ou a fotógrafa, né, escolhe um determinado estilo de luz para trabalhar, aquilo às vezes se torna a marca dele ou dela. Começa a ficar marcante, né? As pessoas começam a associar, ver aquela fotografia, mesmo sem estar escrito o nome, vê em algum lugar e já fala, nossa, aquilo ali tem a pegada do fulano, da fulana, que trabalha mais ou menos nesse estilo. Então, muito disso passa pela luz. É lógico que não é só isso, a escolha de lente, a escolha de equipamento, a escolha de filme, se é digital ou não. Tem uma série de outras coisas que vão levar a uma identidade fotográfica, mas a luz é uma delas. A característica da luz, a luz escolhida vai fazer aí, vai definir a característica da imagem e vai ficar marcante. É um dos itens que torna a fotografia mais marcante, né, de uma pessoa ou de outra. Então, se nós escolhemos uma luz dura, uma luz marcante,
principalmente na fotografia de retrato. Aqui eu estou me atendo muito na fotografia de retrato, que é a fotografia que eu amo fazer, um estilo fotográfico. Quando eu escolho uma luz dura, geralmente ela não valoriza, por exemplo, rosto, a não ser que eu queira marcar, né? Quando a gente tem algumas expressões já marcantes, naturalmente, a luz dura, ela marca, ela assinala ainda mais. Então, por exemplo, eu estou usando aqui uma luz dura, direta em mim, a sombra é um pouquinho dura, uma luz marcante, então automaticamente acentua ainda mais as olheiras, todas as expressões faciais, elas ficam mais evidentes. Se eu tivesse, por exemplo, a intenção de amenizá-las, deveria, em tese, usar, por exemplo, um softbox grande, onde eu teria uma difusão de luz, a luz não estaria tão a pino, não estaria tão marcada, afunilada, eu aumentaria o tamanho dessa fonte. A gente tem uma luz marcante, uma luz natural, muito fácil de identificarmos isso, é uma luz a pino, num sol de meio-dia, num dia com um sol bem marcante, nós podemos ver que tem uma luz dura aqui embaixo do nariz, embaixo do olho, embaixo do queixo, fica aquela luz aqui assim, ó, extremamente marcante. Essa é uma característica de luz dura. Aí vamos falar, mas poxa, o Sol é enorme, né? Mas a distância que ele está de nós aqui da Terra torna ele pequeno em relação nessa proporção de distância. Então, se você tem uma luz grande, mas ela está distante, automaticamente você tem a característica como se fosse uma luz pequena. Então, fica uma luz marcante por isso. Se nós pudéssemos, em tese, aproximarmos bastante do Sol, ele se tornaria uma luz mais próxima e ficaria maior, né? Nos aproximando da fonte de luz, automaticamente você tem aí um aveludamento da luz, um envolvimento maior, então ela sinaliza, ela marca menos, né? E isso é vantajoso em alguns motivos ou não. Às vezes você quer uma luz marcante que acentua as características, você está fotografando uma arquitetura e quer de fato mostrar ali a textura, ou seja lá qual o motivo for. Isso aí vai muito do trabalho do fotógrafo, da personalidade de cada um, a escolha da pessoa que está fotografando mesmo ali, né? Ou do recurso que ela tem, se você está usando um flash sem nenhum difusor, se você está sem nenhum modificador, ou uma luz contínua de fonte pequena, ou distante da fonte de luz. Então, todas essas opções aí vão te dar características de luz marcante, de luz incisiva, de luz dura, né? É importante nós termos consciência dessa luz, da luz que a gente tem em mãos para trabalhar no momento e do que nós queremos, do que nós pretendemos. Porque tendo consciência disso, nós sabemos fazer a melhor aplicação. Às vezes nós desejamos uma luz mais aveludada, mais envolvente e nós não temos, mas tendo consciência disso, a gente consegue modificar ou pelo menos adaptar ali da melhor forma para fazer o retrato. O retrato é uma das coisas primordiais, é a luz, a escolha do assunto, do motivo, obviamente, mas a luz ela vai definir muito disso. É visível isso no fotojornalismo, no retrato de pessoas, no retrato de casamento, às vezes dos fotógrafos que optam por fazer uma coisa mais artística, mesmo no mundo da fotografia social, né? E aí tem um outro diferencial também muito grande, que é a fotografia analógica ou digital. Isso vai depender da escolha do fotógrafo. Ele, dependendo do que ele quer mostrar, do que ele quer passar, é o que ele vai fazer. A fotografia, ela tem inúmeras possibilidades e nós temos variáveis, como já vimos anteriormente nos outros vídeos, como ISO, exposição, escolha de lente, de equipamento, e aí temos também a escolha da luz. É sobre isso que nós vamos também falar mais um pouquinho. Eu quero compartilhar com vocês um pouco também do meu trabalho de retrato, de fotografia de retrato. Vou comentar aqui algumas fotos, passar algumas fotos para que possamos ter ideia
Gosto muito de trabalhar essa questão da fotografia fazendo curvas, mostrando essa sinuosidade. Estou em cima de uma ponte de linha férrea, né, de um pontilhão, e eu foco mais no começo da linha, mas eu vejo a curva sumindo aqui no canto superior direito também. E como se eu estivesse entrando mesmo na linha, né? Para o espectador conseguir ter uma imersão, mesmo que virtual, na fotografia. Aqui eu já tenho uma característica que lembra um pouco a fotografia analógica, apesar de que essa foto não é analógica, ela é digital, mas a característica visual, a estética foi pensada justamente para lembrar esse aspecto. Aqui a gente entra numa questão muito interessante, que é a escolha do filme, né? A característica. Não necessariamente eu estou usando um filme, mas eu preciso escolher uma estética. Então, quando eu estava fazendo essa fotografia, mesmo sendo uma câmera digital, eu escolhi essa estética mentalmente e eu sabia já o resultado que eu queria com essa fotografia. Então, partindo disso, eu me programei para dar essa pegada para a fotografia, né? Esse look para a fotografia. Então, originalmente, ela tem cores, é, ela é uma fotografia RGB, e eu fiz a transição para branco e preto no software de edição no computador, na pós-produção. Então, isso aí foi posteriormente. Aqui também foi uma fotografia digital, no começo da manhã. Essa fotografia foi mais ou menos no ano de 2012, 2013. Também é uma sede de fazenda, e nós vemos ali também do lado direito o curral. Então eu tenho uma linha de ponto de fuga também perto da árvore, um ipê que estava florido, uma manhã bem fria, e aqui eu já estava contra a luz. Eu já tenho uma espécie de flare entrando na lente, ele não está completo porque eu cortei esse flare com a própria lente, com o parasol mesmo, eu abaixei e fiz essa fotografia aí, pegando tanto a sede da fazenda, a casa, e ao lado ali um curral, alguma coisa do tipo também, uma coisa assim um pouco rural. Eu tenho uma estradinha que dá entrada para a fazenda, e eu fiz essa escolha estética também consciente de pegar um pouquinho de flare. Eu achei que traria esse ar meio bucólico, pitoresco e interessante aqui das Minas Gerais. É um tipo de fotografia que eu gosto muito de fazer. Sinto muito à vontade. É um estilo de retrato que eu sou apaixonado. Aqui eu já entro num outro nicho de fotografia, de uma estética, de uma pegada bem diferente. Aqui eu já trabalho com uma fotografia analógica, com uma fotografia 100% mecânica. Eu estava usando uma câmera mecânica, uma câmera analógica, um filme de ASA 400, ISO 400, que nós já aprendemos o que é isso, né? Da Ilford. Eu vi essa cena aqui numa cidade de Goiás. Eu estava com a câmera analógica e eu vi a cena de um ônibus aí que me pareceu da década de 50. Eu não sou especialista nos ônibus, mas me pareceu da década de 50. Eu estava com uma câmera bem limitada mesmo, era intencional até. Então esse grão é característico do filme, desse filme, é uma característica especificamente desse ASA 400. Ele tem um ruído bem avantajado, mas essa estética me agrada muito. Ela lembra uma certa pintura, uma certa nostalgia do que eu não vivi até. Então, por isso, eu escolhi trabalhar com esse filme para me dar essa sensação também. Eu estava aí numa cidadezinha de interior, onde tinha um calçamento de pedra, e esse ônibus vindo de encontro a mim. Eu me posicionei ao lado e quis também mostrar as casas da cidade, um pouco aí dos chalés pequenos. Se nós nos atentarmos com mais cuidado, veremos que há uma criança que passa pela calçada e vai no sentido contrário ao ônibus ali. Acontece a mesma coisa nessa outra fotografia que estamos vendo agora. Aqui passou um senhor que trabalha fazendo carretos nessa carroça com esse animal. Isso foi num bairro
que eu estava, e eu estava com a câmera analógica, e de repente eu vi essa cena, eu vi ele vindo, e eu me posicionei, eu estava com um amigo conversando na porta da casa de um amigo, na verdade, na calçada, então eu me posicionei na calçada, fiquei bem de frente para a cena, e quando ele passou eu fiz o clique. Foi uma fotografia que eu tive poucos segundos para planejá-la, para poder fazer, e como eu não tinha que ligar a câmera, porque a câmera é analógica, completamente mecânica, eu consegui fazer esse registro que eu considero, para o meu gosto pessoal, satisfatório. Ele me deu esse ar bucólico também, meio pitoresco. Na cidade, mesmo numa cidade um pouquinho maior, eu consegui esse registro ainda das coisas mais simples, que eu acredito que são as mais prazerosas da vida. Aqui nós temos uma fotografia já mais com uma pegada de fotojornalismo, onde eu mostro uma situação já de um emaranhado de fios, né, de uma rede de alta tensão próxima a uma estação, e temos algumas casas aqui numa ocupação. Aqui já tem mais uma pegada fotojornalística. Essa fotografia está em movimento, eu utilizei uma velocidade relativamente alta, contudo eu estava passando em movimento, então a cena de primeiro plano ficou um pouco borrada. Essa também era a intenção, onde eu mostro, tento passar para o espectador a intenção de que eu estava em movimento. Mesmo assim eu vi uma cena que me chamou a atenção. Na sequência nós vemos uma fotografia também digital, onde eu tenho uma pessoa próximo de um carro, de uma Brasília da Volkswagen aqui. Também aqui é uma ocupação. Aqui eu cheguei no local, estava conversando com as pessoas e fiz essa fotografia. Também uma fotografia de luz a pino, nós vemos aqui uma sombra dura. No chão nós vemos aqui o reflexo da sombra, uma sombra marcante, uma sombra de sol a pino. Aqui essa próxima fotografia nós temos uma luz um pouco mais soft, ela também foi num dia, um dia de sol, também marcante, contudo nós estávamos numa entre-sombra e eu já estava utilizando uma outra lente. Aqui eu já usava uma lente um pouco mais clara, mais aberta, também um pouco grande angular, e eu chego bem próximo da pessoa que está sendo retratada. Eu tento, nos momentos que estou fotografando, ter essa interação com as pessoas, demonstrar confiança nelas, para que elas também possam confiar em mim e eu possa adentrar, nem que seja momentaneamente, ali no universo, no mundo delas. Aqui a cena se repete. Eu também cheguei em outro assentamento, um novo assentamento, e cumprimentava de longe esse senhor, que na verdade é um pastor de uma religião neopentecostal, e ele fez esse sinal com a mão, e eu vi essa cena, o céu carregado atrás, eu falei, é hora de fazer o clique. Então eu previ, quando eu ia passar por ele, ia fazer esse cumprimento, eu já me planejei para fazer essa fotografia. E é uma luz dura, mesmo com o céu carregado, é uma luz a pino, e ele está aqui no canto inferior esquerdo da fotografia, e o nosso olhar tem um plano de fuga também da casa que está atrás, e o céu que está um pouco carregado em cima. Também a fotografia digital, eu fiz uma pós-produção convertendo de RGB para branco e preto. A próxima fotografia aqui também é uma fotografia digital, eu fiz uma escolha de usar uma velocidade baixa. Aqui nós tínhamos um dia também com o sol com um pouco mais carregado, apesar de estar a pino, nós podemos ver uma luz de sombra um pouquinho dura, próximo das senhoras que estão caminhando aqui, também do senhor. Do lado direito, se nós observarmos no chão, tem uma luz um pouco dura, mas por incrível que pareça também estava um dia meio carregado, as nuvens um pouco pesadas. Eu fiz aqui uma escolha um pouco de meio vertiginosa também, de uma velocidade baixa, para ficar essa coisa meio tremida propositalmente. Lembra também uma fotografia de filme, mas eu, na minha cabeça ali na hora, na minha escolha, eu imaginei justamente que casava esse estilo de fotografia com a cena.
A próxima fotografia eu tenho a mesma pegada. Eu vejo aí também indo para outro assentamento diferente. Eu tenho aqui um caminhão que passa carregando concreto e eu quis dar essa sensação também meio que vertiginosa. Então eu tenho aí uma escolha de uma velocidade baixa de obturador, mesmo estando com sol a pino. Aqui eu já faço uma outra pegada de fotografia. Isso aqui é o que eu amo fazer, é o que eu considero também que eu faço melhor, que é a fotografia de retrato. E como eu comentei anteriormente, eu não estou roubando a imagem, né? Fotografando de longe com uma tele, ficando de longe, assim que a pessoa olha, eu faço. Eu entrei na cena, eu estive perto do meu retratado, eu olhei no olho dele primeiro, eu troquei algumas palavras, eu cliquei. Então eu estava próximo, eu fiz uma imersão na imagem. Aqui eu estava usando uma Sigma 35mm 1.4, eu estava bem próximo, bem ao lado, bem de frente mesmo para o retratado. Aqui eu usei a mesma característica estética da fotografia anterior, que me agrada muito também. É uma fotografia de retrato, que eu já comentei, que eu amo fazer. Eu usei também uma proporção de luz, que fez uma luz de recorte. Eu não estou completamente em contraluz, mas eu tenho uma proporção de luz um pouco maior nas costas dela. Então podemos ver que a luz dá esse aspecto de volume, de tridimensionalidade. Aqui também foi outro caso de interação. Eu estava a menos de 1 metro do casal aqui. E eu entendi que era uma foto simétrica, essa simetria dos dois fumando, cada um de um lado ali. Eu achei fantástico, parecia que um complementava de fato o outro, né? E eles estão focados, o segundo plano está mais desfocado. Essa fotografia também foi numa ocupação e também segue o mesmo padrão de estilo de retrato que eu gosto de fazer. Aqui é a casa do casal anterior, eles estavam ao lado e eu fotografei também a casa. Preferi deixar essa fumaça entrando na lente e mostrando assim essa atmosfera do local. Nessa fotografia eu tenho aqui uma luz dura, uma luz marcante. Eu convido a modelo para se posicionar justamente nesse local. Aqui também eu tenho uma luz dura e eu posiciono a modelo entre sombras de algumas folhas, que nós podemos ver o reflexo disso na parede, e o contraste dessas cores maravilhosas, desse tijolo à vista, dessa grade e da roupa da modelo, o olhar e essa combinação de cores, essa arquitetura aí desse tijolo aparente, né? Uma arquitetura que lembra um certo brutalismo até. Aqui também um cenário um pouco mais industrial, né? Nós tínhamos disponível no campus até da universidade um armário, e aí eu posicionei a modelo e pedi para ela me olhar. Ela olha diretamente para a câmera, para a lente, e tem esse olhar aí fuzilante para a lente, né? E fica esse retrato. Esse é o tipo de fotografia que eu também amo fazer. Aqui outro retrato que eu amo também. Eu vi um protesto pichado escrito "A justiça não me vê porque é cega", e eu pensei em fazer essa fotografia. Foi a minha inspiração. Então eu tenho um lado bem marcante, bem escuro, e outro lado com uma luz mais incidente. O fundo pouco iluminado, mas ele tem uma luz de recorte também ali, que separa a modelo do fundo. Aqui outra foto posada, também com fundo infinito. A modelo olha para o chão, ela está olhando com um olhar meio perdido para baixo, e eu tenho uma fotografia com as características que lembram um pouco também a anterior. Aqui eu já tenho uma fotografia externa, onde eu tenho algumas árvores em segundo plano, e elas estão desfocadas, e a fotografia de primeiro plano, a modelo olha para mim diretamente, com um olhar também bem incisivo e direto, olha para a lente, e eu faço um retrato à la 3x4 também. Aqui eu uso uma fotografia analógica, uma câmera analógica, um filme, eu abaixo a velocidade e eu tenho esse borrão. Eu tenho o borrão do movimento. A fotografia não é estática, ela me dá essa sensação de movimento
de vertigem. Aqui é uma fotografia de luz pontual, onde eu tenho a luz de spot fotografando só algumas partes do rosto e do corpo da modelo e tudo em volta está sem luz. Essa próxima fotografia dá para ver bem o desfoque, o buquê que essa lente proporciona, eu acho isso lindo. E foi uma cena que não foi posada, era o casamento dela mesmo. Ela fez esse varal aí com fotografias dos dois, enfim, e eu foco nela, o foco está na medida do possível, lógico que é feito manual, porque a lente é mecânica, né? E ali o casamento está acontecendo, as emoções estão à flor da pele, e o casamento tem uma dinâmica, e eu não perdi esse momento, eu consegui. Aqui é uma outra fotografia que eu gosto muito, aqui tem uma luz de recorte, tudo também luz artificial com flash, é um dos retratos que eu gosto muito. Eu agradeço muito se você teve a paciência de me assistir, me ouvir, viu um pouquinho aí do meu trabalho, das fotografias. Eu espero sinceramente de coração que sirva para você de inspiração para mergulhar de cabeça no mundo da fotografia, no mundo imagético, no mundo da criação de imagens, das possibilidades de luz, da fotografia, seja lá o equipamento que você tem em mãos, que você está utilizando, seja câmera fotográfica, seja celular, seja o que for, analógico, digital, não interessa. A luz que você tem, a luz que você vai usar, você vai aprender a modificá-la, fazendo testes, fotografando e fotografando. Agradeço a você pela paciência. Até uma próxima. Tchau.